Hello, seventh grade! Esse é o vídeo de orientação do bloco 4, cujo conteúdo abordado é Racial Prejudice, preconceito racial, e a grande maioria das atividades vão trabalhar com Reading Comprehension, leitura e compreensão de texto. Peço muita atenção, como o vídeo de orientação é sempre um pouco mais longo, caso fique cansativo, pausem e vão fazendo aos pouquinhos, não tem problema, tá? So let's start! A primeira coisa que vocês receberam no bloco dessa vez foi essa imagem linda de dois bebês se abraçando, escrito We are born to love. Por quê? Isso é na natureza do ser humano. A gente tem que acreditar que realmente nós nascemos para amar, tá na nossa natureza. O amor, a compreensão, o respeito ao próximo, e a gente tem que seguir isso para a vida, tá? E antes da gente iniciar a abordagem com o bloco em si, eu quero trabalhar com vocês um pouquinho sobre o Michael Jackson. Já ouviram falar nesse cantor? É esse aqui, ó. Olha uma foto dele enquanto criança. O Michael começou a carreira muito pequenininho, lá na finzinho da década de 60, início da década de 70, com um grupo chamado Jackson's Five. Ele cantava com os irmãos mais velhos e ele era o que a gente chama de lead singer. Ele era o cantor principal do grupo dos irmãos, o mais novo e o cantor principal, dado carisma, realmente a presença de palco e a habilidade vocal dele. Com o passar dos anos, Michael Jackson seguiu carreira solo e chegou a ser chamado de King of Pop, o rei do pop. E com as mudanças na aparência dele, ele, que era esse homem lindo negro, acabou no fim da vida se tornando, olha só, um pouquinho mais branco. Algumas pessoas falam que esse clareamento aconteceu por causa da aceleração de uma doença que ele teve chamada vitiligo. Fato é que a gente nunca vai saber o que aconteceu para ele ter saído do tom de pele negro e de fato ter clareado tanto. Mas as mudanças plásticas foram muito grandes. O Michael, no fim da vida, estava assim, olha, muito alterado, não é? Não parecia aquela criança do início da carreira mais, nem esse jovem que a gente tinha aí na década de 80 de gravata vermelha, aparência saudável e tudo mais. Ele teve muitas intervenções plásticas e morreu por abuso de substâncias, tá, gente? Ele tomava muitos medicamentos controlados por causa de dores que ele sentia e numa dessas aplicações acabou extrapolando e veio a falecer. Mas a vida pessoal, que foi muito trágica, não apaga a carreira brilhante que ele teve. E dessa vez eu selecionei uma música do Michael Jackson para a gente trabalhar, se chama Black or White. Vou enviar a tarefa para vocês. E a razão pela qual eu selecionei essa música para que a gente trabalhasse no challenge dessa semana, no desafio, foi exatamente a abordagem de raça, de etnia que essa música faz. Como vocês puderam ver, o Michael é um jovem da década de 70 negro. Então ele passou por algumas circunstâncias muito complicadas ao longo da vida dele, porque ele enfrentou alguns problemas muito críticos nos Estados Unidos na década de 60, 70, que era um país muito segregacionista, tá? Que é isso, teacher? Segregacionista porque era muito separatista. Havia, inclusive, naquela época, leis de discriminação entre brancos e negros. Negros, por exemplo, eram proibidos de votar até a década de 60, tá, gente? Única e simplesmente por serem negros. E na década de 80, o Michael lançou um vídeo que eu vou mandar para vocês no grupo, muito legal, chamado Black or White. O vídeo foi tão inovador que ele foi lançado no Fantástico, gente, aqui no Brasil. E algumas das letras que eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, que vai ser foco do nosso challenge dessa semana, são essas aqui, olha. Olha esse fragmento. And I told about equality, and it's true. Either you're wrong or you're right. Nesse fragmento, por exemplo, ele quer chamar a atenção do leitor sobre equidade. O que é isso, teacher? É aquela habilidade
que a gente precisa ter de tratar as pessoas como iguais, reconhecer as diferenças que nós temos enquanto seres humanos, porque todos nós somos diferentes uns dos outros, mas de acordo com as nossas diferenças, reconhecer que todos nós somos iguais, somos seres humanos detentores dos mesmos direitos. Isso que é equidade, tá? E nessa música ele já tratava desse conceito. Olha só, tem uma parte que é de rap, inclusive, que eles falam: See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not going to spend my life being a color. Olha que interessante essa letra, vou traduzir para vocês. Veja, não é sobre raças, só lugares, faces, rostos. De onde o seu sangue vem é onde o seu lugar é. Eu já vi aquilo que é mais claro ser sobreposto. Eu não vou passar a minha vida toda sendo uma cor, porque naquele momento, assim como hoje, ainda se falava muito sobre preconceito racial e era, na realidade, mais forte do que hoje, porque hoje a gente ainda tem uma consciência muito maior de como isso é necessário ser discutido e da equidade que é necessária. Naquela época isso ainda não era tão falado, né? Ops. Outro fragmento. I said if you're thinking of being my brother, it don't matter if you're black or white. Se você pensa em ser meu irmão, em ser meu camarada, não importa se você é negro ou branco. Mais um fragmento. It's black, it's white. It's tough for you to get by. Seja você negro ou branco, a vida é difícil. É isso que ele está dizendo nessa frase. Não importa para ninguém, né, gente? Todo mundo vai ter dificuldades, não importa a cor da sua pele, tá? Então, esse conceito de equidade, de igualdade entre as etnias, o Michael já trouxe nessa música que a gente vai trabalhar. Passando para o bloco, a primeira coisa que nós trouxemos para vocês foi essa frase aqui. Black Lives Matter. Com certeza vocês viram muito ao longo dessas últimas semanas essa frase, e essa frase ela não saiu do nada. Essa frase é de um movimento que surgiu lá em 2013, tá, gente? E ele significa exatamente isso, olha, Black Lives Matter, vidas negras importam. É um movimento, obviamente, iniciado por pessoas negras, que busca, como Michael falou na música dele, equidade, tratamento igual entre as raças, entre as etnias, tá? E não que uma etnia seja tratada melhor do que a outra, e sim que todos tenham tratamento igual. Se vocês procurarem na internet, eles têm um site muito bacana de onde eu tirei esse fragmento de texto. Olha que lindo o protesto que eles estão fazendo. Esse sinal das mãos em punho, das mãos estendidas, dos braços estendidos, é um sinal muito forte de resistência há muitos anos da comunidade negra, tá, gente? Nos Estados Unidos. E eles fizeram esse protesto, olha, mãos estendidas, braços estendidos, com as velas acesas, olha que protesto pacífico, bonito. E no dia 22 de junho de 2020, eles fizeram essa postagem, Now we transform. Our fight for liberty, justice, and freedom continues. Together we can and will transform. This is the revolution. Change is coming. Observem muito bem. Eles puxam o leitor para uma luta. Eles querem lutar pelo quê? O que é liberty? O que é justice? O que é freedom? O que o Black Lives Matter quer construir? Eles estão em busca de quê? Pensem um pouco. Olha só, eles estão em busca de liberdade, de justiça, de liberdade
jurídica, liberdade do Estado, eles querem a condição de igualdade entre as etnias branca e negra, e eles querem também a liberdade enquanto indivíduo, né, gente? Aquela liberdade mesmo de ir e vir, que de certa forma, ao longo dos anos, foi sendo prejudicada. Juntos nós podemos e vamos transformar. Essa é a revolução. A mudança está vindo. Olha que poderoso. Olha que postagem mais forte. E aí, na letra A, eu fiz a pergunta. De acordo com o fragmento acima, você vai marcar apenas a opção correta, uma. A responsabilidade pela luta contra o preconceito é apenas daqueles que sofrem com ele. Toda a sociedade deve se unir em busca por justiça, igualdade e liberdade. A revolução deve sempre ser violenta para que haja alguma transformação. De acordo com esse texto, o que ele passa para a gente? Qual é a informação principal dele? Letra B. A manchete da notícia afirma Now we transform. Que tipo de transformação essa frase se refere? O que é que eles estão querendo transformar, pessoal, através dessa postagem? Qual é a transformação que o Black Lives Matter quer trazer para o mundo? Depois, vocês receberam mais uma imagem de um protesto. Esse protesto também nos Estados Unidos, depois da morte do George Floyd, que vocês viram na TV. E essa moça segura um cartaz falando assim, ó. They can't kill us all. A gente já estudou o uso do can't, C-A-N-T. E o hashtag Black Lives Matter, porque é um movimento muito poderoso, tá, gente? Muito difundido. E aí eu quero saber de vocês, na letra C, a gente tem um verbo modal que nós já conhecemos, acabei de falar sobre ele. Qual é o verbo que a gente já estudou, o verbo modal que nós estudamos nos últimos blocos? E qual é o sentido que esse verbo modal expressa? Qual é o sentido que ele dá para essa frase? Dá uma identificada nele para mim, tá? Letter D, letra D. Esse pronome they, que significa eles ou elas, que está sendo usado no cartaz que essa moça está levantando. E está escrito assim, ó. They can't kill us all. A palavrinha kill us all significa matar todos nós. Já traduzi o restinho da frase para vocês. Não vou traduzir ela toda, porque aí eu já vou afetar a explicação da letra C, tá? Então, kill us all significa matar a todos nós. Esse pronome they, que significa eles ou elas, se refere a quem? Ela está querendo dizer sobre quem nesse cartaz? Os negros, os políticos, os racistas ou os jornalistas? Ok? Next. Aqui a gente já tem um conceito de preconceito racial mais extensivo. Vocês viram que nos últimos slides a gente tratou de preconceito racial considerando como o preconceito contra os negros. E não é isso só, gente. Quando a gente fala de preconceito racial, nós temos que considerar que no mundo todo a gente tem diversas etnias, tá? Nós temos os orientais, nós temos os caucasianos, que são os brancos, a gente vai ter os hispânicos, que são as pessoas que moram, que são descendentes dos mexicanos, dos peruanos, das pessoas que moram nessa parte mais latina, América Central, latina do continente americano, tá? E nós temos os negros e várias outras etnias. O mundo é composto de uma riqueza muito grande de seres humanos. E aqui a gente vai abordar o preconceito racial contra os orientais, que veio a acontecer com muito mais força agora, pessoal, por causa do coronavírus, não é verdade? A gente tem visto isso acontecer com muita frequência. Na letra E, a gente tem o exercício. A imagem ao lado mostra uma campanha chamada I Am Not a Virus, realizada por asiáticos e descendentes, reagindo ao preconceito causado pela pandemia do coronavírus. Essa imagem, essa campanha
sugere que só o negro é discriminado, existe discriminação não só contra negros, os asiáticos são considerados vírus e os índios também são discriminados. Observem que às vezes vocês vão achar que mais de uma opção parecem certas, mas vocês devem contextualizar o exercício, tá, gente? Vocês precisam perceber que a resposta de vocês tem que estar ligada à imagem. De acordo com essa imagem, qual destas opções é a mais correta? O que essa imagem sugere pra gente? Tá ok? Marcar apenas uma opção. Logo depois vocês receberam um poema do Francis Duggan que se chama Racism is Around Me Everywhere. O racismo está ao meu redor, em todo lugar, tá? E o poema dele diz o seguinte, vou fazer a leitura do poema todo, vou interpretar com vocês e aí explicar o exercício, tá, gente? So many holding the reins of power, not spiritually aware, and racism is around me everywhere. And racism only leads to division and war. Just goes to show how ignorant some are. Tantas pessoas segurando o poder não estão conscientes espiritualmente. E o racismo está ao meu redor, em todo lugar. O racismo apenas nos leva para divisão, para fragmentação e guerras. Ele só serve para mostrar o quanto algumas pessoas são ignorantes, ok? Esse foi o poema, um fragmentozinho de um poema de várias estrofes. Foi muito difícil, inclusive, escolher qual colocar. O poema todo é muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade, procurem no Google. E aí a gente tem a pergunta. Segundo a estrofe do poema, qual é a consequência do racismo para a sociedade? Fiz a tradução do poema com vocês já, tá? Aí, ao lado do poema agora, nós temos um cartoon, a gente tem uma charge, em que várias pessoas, olha, de terno e gravata, estão sendo servidos. Observem a cor das pessoas que estão de terno e gravata e aparentemente têm mais poder aquisitivo, têm mais dinheiro. Observem quem são as pessoas que estão servindo esses poderosos. E aí a gente tem uma frase lá embaixo, olha. Here in Brazil, there is no such thing as racism. Aqui no Brasil a gente não tem racismo, tá? Não existe essa coisa de racismo, não. Olha só. Interessante, né? Lembra do poema? Tantas pessoas que detêm o poder e não estão conscientes. Foi isso que o poema disse pra gente. Aquelas pessoas que têm o poder não estão conscientes. E o racismo está ao nosso redor o tempo todo. Letra G. Agora observe o cartoon e relacione o cartoon com a estrofe. Analise as afirmativas abaixo. Observe com muito cuidado esse cartoon, hein, pessoal? E marque T para verdadeiro, true, e F para false, falso. Primeira, nós podemos perceber que no Brasil não há racismo. Segunda, o cartoon retrata como o Brasil faz parte do nosso cotidiano. Desculpa, o cartoon retrata como o racismo faz parte do nosso cotidiano e nós sequer percebemos. Terceira, no poema afirma-se que o racismo é uma demonstração da inocência de algumas pessoas. E quarta, no poema e no cartoon a gente pode observar como o poder está relacionado à manutenção do racismo estrutural,
Que é isso, teacher? Racismo estrutural é a estrutura que a gente tem na nossa sociedade que mantém o racismo que a gente nem sente que existe, tá, pessoal? Explico mais sobre isso quando eu for dar as respostas do exercício. Espero que eu tenha auxiliado vocês, meus gatinhos. If you have any questions, feel free to ask. Estou à disposição no privado, ok? Kisses.